Conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, bebê. Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso Thiago Henrique Gomes da Rocha, mais conhecido como Maníaco de Goiânia, onde a gente sempre escuta dizer que é um homem aí que fez muitas coisas e que acabou pegando ali uma pena de quase 700 anos. O que, nós sabemos que no Brasil não acontece dessa forma, uma vez que hoje uma pessoa pode passar o máximo de 40 anos preso, só que na época que tudo aconteceu aqui no caso do Maníaco de Goiânia era apenas 30 anos, então esse é o máximo de pena que ele pode cumprir. Bom, então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue também, vocês sabem onde, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e também quando me sobra um tempo eu sempre reposto, tá? Cada vez que vocês me marcam. E também já queria deixar aqui os meus agradecimentos para as pessoas que foram à Justiça por Breno Felipe. Obrigada, agradeço muito aí por vocês terem ido até lá conferir esse trabalho. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro antes de começar esse caso eu vou ler uma cartinha para vocês, tá? Essa carta diz o seguinte: cara Polícia de Goiânia, venho através dessa comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é tirar vidas. Serei direto. Sou um SK. Até agora tirei a vida de 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Fiz isso de todas as formas, mas meu método é utilizar facas. Garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento certamente fui eu. Não tente me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado Facada Grato. Essa foi uma carta que Thiago Henrique teria enviado para a polícia no ano de 2012 e junto com essa mensagem assim totalmente, certinha, bem posicionada, uma linguagem muito boa, ele também teria deixado uma outra coisa, além de muitos policiais irritados, que foram digitais. Então essa carta foi recebida sim pela polícia, a polícia recebe a carta e guarda, porque essa carta tinha digitais, então essa carta ela ficou guardada. Só que não vai ser no ano de 2012 que eles vão conseguir prender esse homem, e tampouco eles teriam conseguido muitas coisas ali no ano de 2011, que foi quando ele realmente começou a ir a campo. E como surge Thiago na sociedade? Bom, Thiago vai nascer no dia 4 de fevereiro de 1988, depois da mãe dele tentar até mesmo com que isso não acontecesse ingerindo alguns remédios. E por que eu tô falando isso? Ela vai engravidar de um homem que tinha por volta ali de seus 28, 29 anos e na época ela estava com 17. Até que ela termina grávida e ele vai embora. Então ela não sabe onde ele foi parar e o Thiago também nunca conheceu o pai dele. Nessa hora ela percebe que para ela seria muito complicado criar uma criança, com 17 anos. Tenta, evitar que isso aconteça, mas ela não consegue e o Thiago acaba nascendo. Segundo o próprio Thiago, durante o período que ele passa com a mãe dele, em que ele era pequeno, estava ali na sua primeira infância, as pessoas que ele costumava ver na casa eram travestis, garotas de programa, e também tinham ali algumas pessoas que faziam utilização de substâncias ilícitas, e esse era o meio que ele acabou sendo inserido. Até que teve um momento que a mãe dele acaba se casando novamente e tendo mais um filho. Então é nesse momento que ele acaba tendo um irmão aí mais novo. Esse irmão, ele nasce e a vida da mãe parece que dá aí uma ajeitada. Não sei dizer pra vocês quanto tempo ela ficou casada, tudo sobre a família dele, é tudo muito por motivos óbvios. Estamos falando de uma pessoa conhecida totalmente pelos motivos errados, então o nome e coisas mais aprofundadas elas são protegidas. Mas a questão é a seguinte: quem ajuda na criação do Thiago são os avós. Então são os avós que vão ajudar na criação do Thiago junto com a mãe, e não é mencionado que em muitos momentos ali o padrasto era visto. Alguns vizinhos diziam que era muito difícil ver mesmo o padrasto do Thiago andando pela região e tal. Ele era um cara mais de dentro de casa
E também o Thiago não diz que ele sofreu nenhum tipo de maus tratos por parte do padrasto, parece que a vida ali era sossegada e também tinha muito essa ajuda aí dos avós que estava sempre tomando conta. A avó demonstra um carinho enorme por ele, inclusive acredita em várias das coisas que ele vai relatar no futuro. E sim, existem momentos que nós vamos lembrar um pouco daquela série que eu trouxe para vocês, Os Filhos de Sam, e do próprio, filho de Sam, que vocês conhecem aí a história através do canal e entre várias outras histórias aí. Segundo o que é relatado por ele, ele vai sofrer na mão de um vizinho. Parece que tinha um vizinho ali que começou a perceber que ele se tornava um rapaz bonito, porque afinal de contas ele é conhecido como um aí dos presos mais bonitos do país, e quando ele era jovem, ele era um rapazinho bonito, e o vizinho parece que se engraçou com ele ali. Parece que o vizinho tentou forçar a barra, tentou ali uma situação com ele. Algumas pessoas dizem que chegou a acontecer, que foi até o final, mas segundo o próprio Thiago em entrevista, não, foi apenas uma tentativa, mas uma coisa que deixou ele extremamente revoltado. Ao longo da vida, parece que ele não teve namoradas, ele não tinha boas interações, segundo ele sofreu bullying na escola, ele também veio a se formar aos 19 anos de idade, então teve ali um atraso, nessa parte aí toda da escola. Pouco tempo depois também o irmão mais novo dele se casa e vai embora de casa e ele passa a viver a vida dele. Então em um determinado momento da vida dele, ele passa sozinho. Então ele morava sozinho, tinha uma vida sozinho, ele não tinha empregos muito assim relevantes no sentido de tempo, ele não fixava muito tempo em um trabalho. Depois ele vai sim fazer um curso de segurança e vai trabalhar como vigia. Vai ser em uma empresa de vigilância que ele vai ter contato ali com armas. Então ele tinha o curso, então eram materiais ali disponíveis para que ele pudesse manusear, para que eles pudessem utilizar quando eles fossem destacados para algum trabalho. E em um determinado dia, quando forem fazer ali uma contagem, forem verificar se tá tudo lá, se tá tudo certo, são coisas que precisa tomar um certo cuidado, um certo controle, eles vão perceber que uma delas havia desaparecido. Isso é mencionado quando acontece o julgamento no júri da Juliana Neubia, porque vão ter vários júris. Então, em um determinado, nesse determinado júri é mencionado isso. E isso, claro, vai ser mencionado por um motivo que mais pra frente a gente vai conseguir entender. Ele tinha uma moto, estava trabalhando como vigia de uma maternidade, então ele sempre estava ali de capacete, roupas de moto, normal ali, e trabalhava, pelo que dá a entender, dia sim, dia não. E nesses outros dias é que as coisas começavam a acontecer. Quem pensa que ele era só um cara que saía fazendo essas coisas assim a esmo, eu acho que tá um pouco equivocado, porque veja só, ele declara para todas as pessoas que perguntam para ele que ele começa a ouvir vozes. Então, Thiago começa a ouvir vozes. Ao que tudo indica, isso começou no ano de 2011, mas quem é que pode saber? Não dá para ter certeza, porque não dá para ter certeza de quantas pessoas ele vitimizou. Então, vamos lá. A partir de 2011, ele começa a sentir um calor. Ele acaba fazendo essa descrição de forma assim muito pautada. Ele sente um calor muito forte, depois uma falta de ar e uma palpitação. Depois disso, ele começa a ouvir vozes na cabeça dele, uma voz que manda ele escolher uma pessoa. E é nessa hora que ele acaba cedendo. Quando perguntam para ele em entrevista o que ele sentia quando ele realizava o ato, ele dizia que não dava para aguentar. E é perguntado para ele por quê. Depois de sentir a culpa, ele dizia: não dá para descrever o prazer. Então, assim, é realmente muito irritante assistir as entrevistas desse homem. Eu não acho nem um pouco intrigante, eu não acho nem um pouco diferente, não. É irritante mesmo, porque ele se acha, gente, ele se acha de verdade, assim, ele acha que ele tá lacrando mesmo, tirando uma onda com a cara de todo mundo que tá ali entrevistando ele. Bom, depois de supostamente começar a ouvir essas vozes, ele começa a obedecer essas vozes. Então, as primeiras pessoas que ele vai começar a ir atrás são pessoas que ninguém presta muita atenção. Pessoas em situação de rua, garotas de programa. Então, essas pessoas, o que acontece? Ele começa a fazer e percebe que simplesmente ninguém vai atrás. Isso é uma realidade, tanto que muitos deles não têm o nome especificado ali, não tem uma identidade, não é possível identificar essa pessoa. E também tem outro ponto, não vai ter uma família que vá atrás, então isso também é um facilitador. Quando ele começa com essas pessoas, eles achavam, principalmente ali quando eles começam a investigar, que era um modus operandi. Por quê?
Parece que quando se tratava de pessoas em condição de rua, ele utilizava então uma arma. Quando isso acontecia com garotas de programa, ele utilizaria uma faca. E quando se tratava de gays, ele utilizava as mãos. Isso eles teriam tirado a conclusão porque teve um rapaz que teria sido pautado ali como o primeiro, né, a ser vitimado pelo Thiago, que era um rapaz que aguardava o ônibus, era um rapaz que depois ele vai dizer que era gay, algumas pessoas também vão confirmar, que era o Diego Martins Mendes, e ele sim, ele utilizou as mãos para tirar a vida do Diego. Posteriormente ele vai dizer que o Diego, ele era gay. A questão toda não é se o Diego era ou não gay, vai ter outras situações em que ele vai atacar homens, e inclusive em uma delas ele vai atacar para roubar, em outra, ele vai estar marcando um encontro. Então, ele estaria em um encontro com esse homem, até que de repente ele vai lá, escuta vozes, né, na cabeça dele e faz alguma coisa. Essa questão toda de vozes, tá, é uma questão muito estratégica, porque ela começa a surgir também quando começam a surgir advogados. Isso tudo era uma tentativa de mostrar para as pessoas que ele poderia ter algum tipo de esquizofrenia. Isso faria com que ele se tornasse ali uma pessoa que não era responsável pelo que estava fazendo. E aí muitos podem pensar, será que essa foi a tese da defesa? Bingo, essa foi a tese da defesa. Ele não tinha condição nenhuma de responder pelos seus crimes, mas ele não era totalmente afetado pela sua doença porque ele lutava contra ela. Então isso leva ao quê? A uma semi-imputabilidade. Quando isso é provado, a pessoa ela simplesmente tem a sua pena reduzida. Então não se apeguem muito nessa questão de vozes, porque elas também são muito convenientes. O que a gente consegue perceber aqui é que como ele começou isso aí? Ele começou com pessoas que ele foi verificando o que ele estava fazendo, ele estava cometendo esses delitos e ninguém estava prestando atenção, ninguém estava indo atrás, ninguém estava procurando essas pessoas. Então ele continuou tendo a vida dele. Ele tinha, obviamente, esse frenesi porque ele sentia prazer em fazer isso, ele sentia prazer porque ele mesmo fala que era irresistível, palavras dele. Então ele conseguia satisfazer isso aí de uma forma em que ele não tinha nenhum tipo de represália, ninguém estava atrás dele, ele não estava aparecendo na televisão, não tinha uma sociedade inteira atrás dele tentando levantar quem ele era. Então para ele sim, isso se tornou uma coisa interessante. Ele conseguia fazer o que ele queria e ninguém procurava essas pessoas. Quando as coisas começam a mudar, que é mais ou menos na época da carta, aí sim a gente vê um outro grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas que vai fazer com que a polícia procure mais, isso vai fazer com que a sociedade tome ciência e também comece a denunciar. Lembrando que muitas coisas aqui também evoluíram dentro da investigação, tentando saber quem era esse homem, quem era esse maníaco, porque muitas pessoas denunciaram. Quando ele envia essa carta para a polícia que eu li para vocês no começo do vídeo, era o ano de 2012 e ninguém tinha tomado ciência que essas coisas estavam acontecendo. O cara tá falando aqui de facadas, o cara tá falando aqui de coisas aqui que a gente não tem muita noção. É aí que eles começam a prestar atenção que tinha sim alguns casos que eram parecidos ali entre si de alguma forma, alguém que chega, faz alguma coisa e depois vai embora sem motivo, sem nada. E aí eles tentam relacionar essas pessoas com alguém ou com alguma coisa. E por que isso é difícil? As pessoas que ele acabou vitimizando, elas não eram usuárias, elas não eram pessoas que deviam nenhum tipo de substâncias ilícitas. Então essa forma de agir ela pode ser muito parecida com uma pessoa que está cobrando uma dívida, uma dívida de substâncias ilícitas, só que não era o caso, porque as pessoas não tinham, só que essas pessoas elas não tinham nada a ver com a prática de substâncias ilícitas, nem o uso, nem a venda. Então tudo isso acabou confundindo a polícia. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Porque isso continua acontecendo. Desde o ano de 2011, quando ele começa, segundo ele, com as suas próprias mãos, utilizando apenas as mãos, ele vai evoluir. Depois ele vai utilizar uma faca e quando ele conseguir, obviamente, a arma, desviar essa arma do local de trabalho onde ele estava, ele vai ver a facilidade que é, porque você não tem muito trabalho, você não tem riscos de ser pego ou de se machucar. Então, não era bem o caso de, para cada pessoa ele tem um modo de fazer. Não, ele foi verificando que dessa forma era uma forma muito melhor e foi a forma que ele arranjou ali para fazer as coisas. Eu não acredito nessa organização tão grande que ele tinha, eu só acho que para ele passou a ser mais fácil. E detalhe, não foi só
tá? A arma que desapareceu, mas também a munição. Então ele utilizava essa munição. E aí a gente pode pensar o seguinte, bom, mas nós estamos falando de algo registrado. Se esse local comprou, ela tem um registro, precisa ter um registro. Só que acontece que ele raspou essa arma. Isso para vocês verem que ele não era bobo, ele não era nem um pouco bobo. As pessoas que ele acabava tirando a vida eram pessoas tratadas por ele como números. E por incrível que pareça, as mulheres elas eram parecidas, elas eram não totalmente parecidas, mas elas tinham muita semelhança. Elas eram mulheres, quando era o caso das mulheres, eram mulheres ali morenas, cabelos compridos, eram moças bonitas e teve uma única moça que era loira. E essa foi uma moça que ele diz que ele se arrepende, por incrível que pareça, ele diz que ele se arrepende. E aí começam a aparecer algumas imagens, porque ele não apenas fazia isso, ele não só tirava vidas, ele também fazia assaltos. Então ele roubava os lugares, ele entrava na maior cara de pau do mundo, ele parava a moto dele, como se ele estivesse ali dando um passeio, como se ele estivesse fazendo qualquer coisa. Ele desce da moto de uma forma muito peculiar, porque ele é um rapaz alto, ele é um rapaz de quase 1,90 m e ele tinha uma CG. Então ele ficava em pé na CG e descia, dava a volta, fazia aquele A, né, com a perna assim, e acabava encostando ali a moto, colocando no descanso e entrando no lugar. Ele entrava de capacete, pegava o dinheiro das pessoas na fila e ninguém fazia escândalo, ninguém gritava, ninguém tentava pegar nada. Ele não mostrava nada, ele não mostrava se ele estava levando alguma coisa com ele, fosse uma faca, fosse um revólver, o que fosse, ele não mostrava e as pessoas não emitiam assim nenhuma reação. E acabava chegando no caixa, onde ele acabava limpando o caixa e calmamente ele saía do lugar, subia na sua moto e ia embora. E assim ele foi fazendo em vários lugares ali pequenos, ali em Goiânia, e depois, né, sempre passando despercebido. Só que tinha uma coisa, a polícia, ela começa a pegar essas câmeras de segurança e começa a verificar que aquela pessoa, ela tem algumas características que são ali muito próprias. Ele sempre utilizava o mesmo tênis, era um tênis ali preto com uma faixa branca, que era muito visível na câmera de segurança. E também utilizava uma mochila. Essa mochila aparecia em várias gravações. O capacete, que era, né, ele sempre estava de capacete, então não dava para ver o rosto dele, era um capacete fechado. E a forma de andar, a forma de subir na moto, a forma de descer da moto, tudo isso dava a certeza para a polícia de que se tratava assim de um único homem. Inclusive, eles achavam até que era separado, né? Estavam procurando primeiro ali uma pessoa que estava roubando o lugar. Ninguém imaginava que se tratava da mesma pessoa. Isso aí vai vir um pouco depois. Eles vão começar a perceber que a moto dele também tem umas características diferentes. Parece que tinha uma forma cromada. Ele começou a perceber que as pessoas estavam se ligando na cor da moto dele. Então ele compra aquelas camuflagens para banco. Então uma hora estava preto, outra hora estava vermelha ali aquela parte do banco da moto, porque ele fazia de propósito, ele não queria que a moto fosse reconhecida. Então ele compra essa capa, né, ali protetora de banco, que fazia com que não fosse mais preta. Freio a disco, tá? Também nas duas rodas. Tinha um símbolo da Honda, que também era um pouco diferente das outras motos. E tudo isso junto formava um conjunto que fazia com que a moto dele fosse muito diferente. E a forma com que ele subia, com que ele descia da moto, também era uma forma um pouco particular. Ele se tratava de um homem alto, isso dava para ver. O porte dele era um porte aí normal para atlético, não tinha nada que chamasse tanta atenção no porte dele, só que ele tinha um jeito assim diferenciado. Ele não agia como se ele estivesse roubando, ele não agia como se ele estivesse fazendo nada errado, ele agia como se ele estivesse entrando e saindo de um lugar, enfim, fazendo qualquer outra coisa que qualquer um de nós pudéssemos estar fazendo dentro de uma lotérica, de um mercado, ou seja lá o que fosse. E junto com os roubos, né, obviamente ele saía de lá, passava ali algum tempo, ele ia lá, escutava as vozes da cabeça dele e ia procurar uma pessoa ali para poder fazer aquela vozinha ficar quieta. É mais ou menos assim que ele vai contando, tá? Todos os casos. Então vocês estão vendo algumas fotos que estão passando aqui de algumas pessoas que acabaram sendo vítimas dele, sim. Só que não tem todas, porque são muitas pessoas e não dá para saber nem mesmo
se é a quantidade correta, se não tem mais pessoas, porque ele não vai falar, é óbvio. No ano de 2013 acontece a primeira filmagem dele, uma filmagem que não era a filmagem que a polícia gostaria de ter, mas era o tipo de filmagem que eles esperavam, porque eles conseguem verificar que uma câmera de segurança, primeiro eles vão ser chamados, porque uma pessoa em condição de rua foi encontrada ali sem vida. Tinha sido um único disparo e eles verificam que tinha uma câmera de segurança bem em cima de onde essa pessoa estava dormindo. Quando eles olham a câmera de segurança, eles verificam que é o homem que eles já estavam prestando atenção, né? Aquele homem que tem um jeito estranho de andar, tem uma forma diferente de andar, que tinha aquelas características ali da mochila, do capacete, do tênis. E aí eles começam a fazer outras ligações, começam a correr vários e vários lugares que teria acontecido os assaltos e recuperar essas câmeras de segurança. Bingo, eles descobrem que é o homem. Então, eles identificam o tênis, a moto, eles identificam a mochila, eles vão identificar várias coisas. O que eles não vão conseguir mesmo é um rosto. Então, eles não têm a menor ideia de qual é o rosto desse homem. É muito triste pensar que alguém se sente motivado em sair da sua casa ou ouvir as suas vozes na cabeça e simplesmente fazer isso com pessoas que estão dormindo em condição de rua, porque foi basicamente ali o que ele fez. Essas pessoas estavam dormindo sem nenhuma defesa e apenas com um disparo ele resolvia aquilo. Então não adianta dizer, mas com um ele fazia de um jeito, com o outro ele fazia de outro, até pode ser, mas depois não. Depois ele utilizava apenas a arma que ele tinha roubado. Vai ser no momento em que várias mulheres começarem a ser atacadas em Goiânia que isso tudo vai tomar ali uma grande proporção no lugar. Por quê? Não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três, ele fazia muitas vítimas. Então, quando ele atacava, era apenas um disparo, no máximo 2 disparos, eles eram certeiros. Aquela pessoa dificilmente não vinha a óbito, isso vai acontecer por 2 vezes, da pessoa não chegar a óbito, mas na maior parte das vezes ele tentava e ele conseguia. Se tiveram vezes ali que ele tentou, alguém pegou ou alguém viu, ele nunca contou. Por quê? Ele não evitava câmeras de segurança, ele não tinha medo de nada, ele fazia isso à luz do dia, não precisava ser noite para ele fazer, ele não tinha o menor critério, ele não tinha o menor medo, ele agia como se ele fosse invisível, como se ele fosse uma pessoa que ninguém poderia prender, como se ele fosse uma pessoa que ninguém poderia pegar. A primeira imagem então que a polícia tem dele é justamente dessa que ele estava com o morador de rua, que ele dispara contra o morador de rua, só que era uma imagem com capacete. Depois teve também 2 moças que estavam no ponto de ônibus quando ele ataca e nesse momento ele acaba acertando uma, mas não acerta a outra. E aí essa outra ela vai dar sim descrições sobre ele, vai falar como ele era, só que ele estava de capacete. Quando a polícia vai ter o rosto, né, do Thiago? Vai ser no dia que ele decidir que ele precisa de uma nova placa para a moto dele. Isso tudo porque ele estava se assistindo. Cada coisa que passava na TV, cada momento ali que ele via que alguma coisa estava acontecendo, ele ia percebendo que o cerco ali estava se fechando ao redor dele. Então ele vai até um supermercado, verifica ali, né, se tinha muita gente olhando, vê que tinha uma mulher passando, mas não dá muita bola para a mulher. Vai até o lugar, desparafusa uma placa de uma moto que estava estacionada no estacionamento do supermercado, dá ali mais ou menos assim uns segundinhos, a moça passa, ele pega essa placa e coloca dentro da roupa. E vai ser com essa placa que ele vai começar a fazer as trocas. Ele não só vai agora descaracterizar a moto dele usando capas, né, uma capa com a cor vermelha, mas também vai mudar a placa. Só que acontece o seguinte, o rapaz quando voltar no estacionamento e perceber que a placa da moto dele foi roubada, ele vai ligar para a polícia. A polícia já tinha ali uma desconfiança, placa roubada, agora a gente tem o número, então as coisas já estavam começando a ficar um pouco mais quentes para a polícia. E tinha uma outra questão. Mais uma vez, ele não se importava, ele circulava como se ele fosse invisível, como se ele estivesse acima de tudo e de todos. E ele não se preocupou que tinha câmeras de segurança no estacionamento. E aí nessa hora a gente pode pensar assim, bom, ele pode ter sido descuidado, ele pode não ter visto a câmera de segurança, só que ele trabalhava com segurança, ele teria feito um curso de segurança, ele era vigia em uma maternidade. Dá arrepio pensar que esse homem estava numa maternidade?
Dá, mas ele era segurança em uma maternidade, então é estranho a gente pensar que ele não se preocupava com isso. Talvez ele só não se importasse, porque dá pra ver o rosto dele na gravação. Então essa câmera de segurança que pega ele roubando essa placa de moto também vai mostrar o rosto dele. E vai ser a partir desse momento que a polícia vai ter o rosto, então, do Thiago. Não era mais só o cara de capacete, o cara que tinha um jeito próprio de andar, que usava determinado tênis com determinada mochila. Não, ele também vai ter um rosto. E aí, a partir disso, é que uma força-tarefa também para poder acalmar a população, porque as mulheres elas não queriam mais sair na rua. Elas estavam com medo, é óbvio. Tem um cara por aí que sem motivos aleatórios, ele escolhe uma pessoa e simplesmente essa pessoa, ela não tem defesa. Era sempre certeiro. Ele escolhia uma pessoa e no máximo 2 disparos essa pessoa ela não existia mais. Então isso fez com que várias mulheres passassem a não querer sair mais na rua, as ruas ficaram desertas, isso tudo preocupava a polícia, chamava a atenção da mídia e estava na hora de alguma coisa ali começar a acontecer. Se a gente parar para pensar, isso estava acontecendo desde 2011, mas quando passa a atingir pessoas que têm identidade, têm família, têm pessoas para ir atrás, cobrar a polícia, isso vira um problema. E a gente não está falando de 1 ou 2 pessoas, ele fazia muitas vítimas, então era uma coisa que chamava atenção. Então a polícia monta uma força-tarefa. Força-tarefa essa que vai ter policiais, delegados, investigadores, escrivão, várias pessoas mesmo pela rua tentando encontrar esse homem, porque agora eles tinham a moto, eles tinham também o número, né, de placa que ele poderia estar usando, também tinha alguns disfarces ali de cor de moto, porque no início a polícia estranhava um pouco isso, uma hora a moto era preta, toda preta, outra hora aparecia uma moto que tinha um detalhe de uma outra cor, então tinham coisas ali da moto dele que eram muito próprias. Então eles decidem fazer o seguinte, vamos fazer blitz. E é durante esse período, numa dessas paradas aí de moto, começam a parar motoqueiros, porque eles já sabiam qual era o rosto, então era só tirar o capacete, que eles acabam então encontrando o Thiago. E aí, como é que isso vai acontecer? Tinham vários carros ali, né, circulando e tal, tava todo, mais uma vez, era uma força-tarefa. E aí, rapidamente, não demorou muito, eles vão parar um motoqueiro. Vai ter 2 carros vermelhos descaracterizados e eles vão pará-lo. Nesse momento, quando ele tirar o capacete, a polícia já percebe que é ele, mas antes de falar qualquer coisa, ele mesmo vai chegar e vai dizer: sou eu mesmo que vocês estão procurando, eu sou o cara que está tirando a vida das pessoas, pode me prender porque sou eu. Nesse momento a polícia coloca então ele na viatura, leva, né, para uma delegacia para ele poder dar o primeiro depoimento. Esse primeiro depoimento vai demorar em torno de 6 horas para ele dar o depoimento, então ele vai ficar lá falando e ele vai se referir às pessoas por números, então ele não fala o nome das pessoas. E também a gente sempre conta assim, né? São 39, ele vai ser provado que foram 29, 30, mas ninguém nunca vai saber qual foi o número real de pessoas que ele pode ter vitimizado. Tiveram pessoas ali que teve ali uma dificuldade de ser encontrado, por exemplo, o corpo, onde ele deixou, porque ele não contou. Então, ele fazia como ele queria. Inclusive, uma coisa que o delegado que estava na investigação da época conta é o seguinte: a dificuldade que era lidar com ele, porque ele era tão controlador que o próprio delegado chegou a dizer que parecia que ele tinha toque. Ele ficava irritado com bagunças de folhas, né, papéis espalhados, canetas espalhadas na mesa. Então ele começava a ficar assim meio estranho, eles iam lá, arrumavam tudo, aí ele começava a falar. Então era tudo do jeito dele. Só que ele vai lá, ele vai dar o primeiro depoimento, ele vai assumir que ele tirou a vida de 39 pessoas, só que esse depoimento depois, quando ele vai ter ali um segundo depoimento, ele já vai estar com advogados, então as coisas, né, já vão estar assim um pouco mais controladas, aí o depoimento dele dá uma mudada, ele já começa a tirar várias pessoas ali, né, da lista, então a lista dele dá uma enxugada e eles dizem, bom, mas você, né, chegou, você assumiu, e aí ele começa a dizer que não, que ele não sabia o que ele estava falando. É aí que ele começa a dizer sobre as vozes na cabeça dele. Lógico, ele já devia ter sido instruído para falar assim, olha, o único jeito de te defender é dizer que você não é responsável pelos seus atos.
E aí ele começa a falar sobre as vozes que mandavam ele fazer as coisas. É quando tudo começa a ficar muito bizarro. E se a gente parar para pensar, tinham provas sim, tinha muitas coisas que a gente vai começar a ver agora. Inclusive provas materiais, porque logo que ele for preso, eles vão chegar na casa dele. Então, entrando na casa dele, fazendo buscas na casa dele, eles vão encontrar arma, vão encontrar também a capa que ele utilizava para poder mudar a moto, né, deixar a moto um pouco diferente, vão encontrando roupas, os tênis que ele costumou aparecer em algumas filmagens, então eles vão encontrando coisas. E também vai ter a questão da digital, porque em 2012 ele manda uma carta tirando o sarro da polícia, querendo ali inclusive se auto-intitular o SK Facada. Só que isso não vai acontecer porque esse nome ninguém nem vai lembrar, e aí ele deixou uma outra coisa além do deboche dele naquela carta, que foram digitais. E vai ter um momento em que essas digitais vão poder ser comparadas, não apenas no momento em que ele é preso, mas um pouco antes. Então já tinha rosto, características, forma de andar, qual era a moto que utilizava e também digitais. Então parece que ali já tinha sim um caso basicamente ali fechado. O restante é investigação, provar quem era quem, o que ele fez para cada pessoa, julgamentos, entre outras coisas. Ele também tinha essa questão toda de controle, o controle dele ia além, então tem momentos que ele diz, no segundo depoimento, que ele não vai falar nada, uma delegada começa a perguntar para ele sobre os roubos, sobre as coisas, porque também não foram só as 39 vítimas, também teve roubo à lotérica, roubo a mercadinho, e aí ele diz que não, que tá tudo errado, porque tinha uma equipe de filmagem lá, e ele diz que ele não chamou aquela equipe de filmagem, ele não permitiu aquela equipe de filmagem, estava tudo errado. E aí você pensa, mas tudo errado o quê, cara? Tá tudo errado você tá aqui, tá tudo errado você ter feito isso, mas não, tinha que ser do jeito dele, estava na cabeça dele, aquilo tudo estava errado, não estava do jeito que ele queria, tinha uma equipe de filmagem lá. Aí tem uma hora que essa moça, nessa delegada, ela chega, ela fala, olha, então você quer que eu tire a equipe de filmagem? Eles param de filmar e você conversa aqui comigo, você conta. Ele diz não, porque já começou tudo errado, Então, não adianta, ele fazia as coisas de acordo com o que ele queria, mesmo que tivessem provas, mesmo que ele fosse o culpado. Inclusive, ele vai ser preso na hora ali, antes de ser mandado para uma penitenciária mesmo. E durante o período que ele tiver ali para ser transferido para a penitenciária mesmo, ele vai acabar dando um chute, ele vai estar passando para ir direto para o camburão e ele vai chutar um cinegrafista, vai ter um cara ali fazendo uma filmagem, e ele vai meter um chutão mesmo no cara, assim, com toda a violência, e antes de entrar no camburão, ainda vai machucar um cara. Então, imagina quanta raiva ele devia estar guardando dentro dele, mas incrivelmente ele não pulou em cima de nenhum policial, ele não fez nada, de repente aquela vozinha que ficava na cabeça dele pode ter dito para ele, fica na sua, porque aqui se você aprontar, a coisa vai ficar bem feia pro seu lado, porque essa voz parece que decidiu não falar mais com ele. E ele também conta que quando ele foi preso, na verdade tinha 2 meses que ele não estava fazendo mais nada, porque ele tinha ido procurar ajuda, ele viu que o que ele estava fazendo estava errado, então ele vai buscar ajuda espiritual, só que 2 dias antes dele ser preso, no dia 12 de outubro de 2014, ele ataca uma mulher ali, na verdade ele ataca um casal. Então não dá para acreditar muito ou que tipo, né, de ajuda era essa, porque não estava funcionando. As coisas com ele eram muito estranhas, eram muito complicadas e era sempre do jeito que ele contava. Toda a história dele é sob a ótica dele, não tem muitas pessoas para darem depoimentos ou falar a favor ou contra ele. A avó dele tentou fazer isso, a avó chega a comentar que não acreditava nisso, que aquilo tinha sido coisa ruim, que tinha se encostado nele porque ele era um menino bom, mas afinal de contas era a avó dele, então não dá pra gente, né, acreditar muito nisso, não. Outras pessoas diziam que ele era normal, então ele vivia entre esses 2 mundos, né, entre um mundo onde ele trabalhava, ele tinha uma vida, só que ele também acabou tirando a vida do colega de trabalho dele. E aí vem a hora da digital, porque afinal de contas essa digital ela vai aparecer, e vai aparecer nesse ataque que ele teria feito aí a esse casal, e que as coisas aconteceram de uma forma que talvez ele não estivesse esperando, que vai ser dentro de uma lanchonete /bar. Por quê? Ele vai estar dentro dessa lanchonete, ele vai estar comendo,
Até que ele vai cismar com o casal, ele vai dizer que as vozes ali, né, poucos dias antes de ser preso, isso porque ele ficou por 2 meses tentando se recuperar ali, tentando buscar ajuda, né, espiritual e tudo mais, não disse onde, nem disse qual, só estava procurando ajuda espiritual, pelo jeito não deu certo. Por quê? Comendo ele estava quando viu então o casal que estava junto ali, talvez comendo, bebendo alguma coisa. Ele se levanta e nessa hora o homem ali que estava, né, com a sua namorada achou que era um assalto, passa o celular para ele. Nessa hora ele vira pro cara e diz: não, senta, fica quieto aí, senta, e vai apontar para a namorada dele. Só que na primeira vez que ele tentar, não vai sair nada, vai emperrar, vai dar algum problema ali na arma, não vai sair, não vai ter disparo. E ele vai tentar por uma segunda vez e também não vai acontecer nada. Com muita raiva, ele vai dar um chute ali no rosto da pessoa. Só que a questão era a seguinte, teve toda essa situação, então ele não conseguiu, né, efetuar ali, ele não tirou a vida de ninguém. Só que a questão era a seguinte, ele tinha comido no lugar e agora as pessoas sabiam que aquela pessoa que estava comendo era a pessoa que estava fazendo tantas vítimas em Goiânia. Então a polícia é chamada e recolhe um copo que ele teria tomado alguma coisa e estava cheio de digitais. Essas digitais elas puderam ser cruzadas com as digitais da carta e automaticamente, bingo, não precisa falar mais nada, era a mesma pessoa. Quando preso, a digital dele, claro, foi tirada e batia com todas as digitais, era ele, não tinha mais o que ser dito. Quando ele for preso, primeiro que é o seguinte, desde o início, você passa ali um período que você tem que ficar de adaptação na cadeia e tudo mais, não tinha começado ainda as audiências, julgamentos, aí começa, né, as produções de provas, ele tem ali uma quantidade de pessoas, mas precisa ter materialidade, precisa de tudo. E não aconteceu tudo em um único júri, foram vários júris, então foram muitos julgamentos. Teve um homem que chegou a dizer que por volta ali de 25 a 30 julgamentos, e ainda tem alguns que estão em recurso. Então tudo isso é muito colocado porque assim, durante esse período, que vai ser um período, vamos colocar aí bem longo, ele vai falar com a imprensa em diversas vezes e em diferentes formas. Por quê? Tem horas que ele vai dizer assim, bom, eu aceito dar entrevista pra você, mas eu não quero ser gravado e também não quero que você apareça na filmagem. E a bem da verdade é que pra conseguir a entrevista, as pessoas faziam o que ele queria, os jornalistas faziam o que ele queria. Então ele pedia de um jeito, as pessoas faziam. Depois ele vai falar com um outro jornalista que ele vai aceitar ser filmado, só que ele vai falar, olha, eu não quero que esse cara fique aqui me filmando, então ele manda um câmera embora e também fala que ele quer que filme um ângulo ali específico do rosto dele, talvez por ele se sentir mais bonito naquele ângulo. Então ele vai ditando tudo que a pessoa tem que fazer para conseguir ali a entrevista dele, uma coisa muito bizarra. E dentro dessa mesma entrevista que ele acaba dispensando a pessoa que está ali fazendo a filmagem, né, uma das pessoas que estavam fazendo a filmagem, é que as coisas elas ficam ainda mais absurdas, porque ele vai contar muita coisa referente à infância, ele vai contar coisa referente à adolescência, que é a questão do vizinho e tudo mais. Só que quando perguntarem pra ele assim, qual era a forma que você acabava encontrando as suas vítimas? Você procurava elas? Você tinha algum critério para procurá-las? E ele vai dizer que não. Que era aleatório, assim, ele escolhia uma pessoa, ele escutava uma voz na cabeça dele e aí ele olhava para a pessoa e ele sabia que era aquela pessoa. Aí nessa hora, né, o jornalista diz assim para ele, bom, mas essas pessoas que você ia escolhendo, você reparou que as moças, elas são muito parecidas e tal, elas eram moças bonitas, tinham cabelo comprido, eram morenas, e é por isso que eu tô te perguntando isso. E ele disse não, simplesmente eu escutava as vozes e sabia que era aquela pessoa, então era Fei. Mais uma vez as vozes. E aí é perguntado para ele o que ele sentia. E aí ele disse o seguinte, que quando, né, isso acontecia, quando ele tirava a vida, ele saía para fazer isso, ele sentia o corpo dele muito quente. O corpo dele ficava muito quente, ele sentia palpitação, ele começava a sentir um pouco de falta de ar até ele encontrar a pessoa. E quando ele encontrava a pessoa, o sentimento era irresistível, irresistível. E é como se ele tivesse treinado na frente do espelho para que cada palavra, quando você assiste, não parece que você está assistindo um homem ali que fez aquelas coisas, parece que você está vendo um ator.
uma pessoa que ensaiou para ser, sei lá, um vilão de novela ou alguma coisa assim, porque não parece, é tão assim absurdo que não parece que é real. Então você vê ele todo cheio de caras, todo cheio de bocas ali e inclusive deixa muito claro o seguinte: quando acabar a entrevista eu não quero que me filmem mais, eu não quero ser filmado pelas costas. E é justamente isso que vai acontecer, ele vai ser filmado pelas costas, ele já deu a entrevista, então eles vão mostrar ali as costas dele. Só que no fundo ele queria que as costas dele fossem mostradas, porque ele faz até como se ele estivesse forçando um pouquinho as costas para parecer sempre ainda melhor nas câmeras. Também é dito que ele tinha tido sim uma namorada, ninguém sabia muito bem qual tinha sido o período de tempo em que eles namoraram e também muita coisa sobre a sexualidade dele foi levantada, se de repente ele tinha vontade de ter relação com mulher, com homem, se ele era bi, enfim, várias coisas sobre a sexualidade dele, só que só apareceu uma namorada. Tá? Então uma moça que ele teria namorado e tal, mas os avós, por exemplo, quando souberam que ele era o cara que estava sendo procurado em Goiânia, o avô chegou a dizer que ele deu muita dó, porque assim, duas pessoas com muita idade, e eles dizendo que foi muito insuportável, que eles não aguentaram ver aquela situação toda. O senhor, que é o avô então dele, disse que até precisou tomar remédio para conseguir dormir, para se manter calmo, e que no dia mesmo que ele descobriu, ele tentou ali desistir da vida, tentou desistir de tudo, porque ele falou que foi demais para ele, ele não consegue entender como aquilo aconteceu. Não é dito se ele tinha muitas amizades, parece que ele saía para alguns bares ali da região, mas nada que, enfim, que colocasse ali ele dentro de grandes círculos de amizade. Ele não conseguia ficar muito tempo num grupo de pessoas ou com uma única pessoa, parece que essa namorada também não foi muito tempo que ele fica com ela, então é muito estranho a gente olhar, né, um homem que parece que de fato ele não está vivendo na Terra. Ele tem o próprio pensamento, ele age da própria forma e nós não significamos nada para ele. É claro que isso parece meio óbvio, a gente está falando de um cara que fez, né, 39 vítimas, ou sei lá se não tem até mais. Mas ele de fato não se preocupa, ele de fato quer que a gente enxergue ele exatamente como um ser superior. A defesa dele, no dia do julgamento, ela só tinha um jeito de defender ele, que era provando ali que ele não tinha plena consciência do que ele estava fazendo. E aí é que a gente vai discutir aqui alguns pontos. Por quê? Existem as pessoas que não podem responder pelos seus crimes, que são pessoas que têm doenças, tá, na mente, doenças da mente, que são pessoas que têm esquizofrenia e que estão em surto. Existem ali algumas coisas muito próprias, muito específicas que você ali pode até mesmo mostrar que você não tem controle do que você está fazendo. Só que ele vai responder perguntas na penitenciária, ele vai ser analisado por especialistas e eles vão chegar à conclusão que o que ele tem é um transtorno social, mais conhecido como sociopatia, né? O cara, ele é um sociopata, ele é um psicopata e todos os patas. E também um narcisista, ele também é narcisista e segundo, né, ali o que foi relatado pelo delegado, que claro, não tem autoridade médica, né, não tem aquela coisa médica de dizer, ele tinha essa questão toda de querer as coisas totalmente ali arrumadas, de forma perfeita, como se ele tivesse ali toque. Então, tudo isso junto dava ali algum indício de que ele podia sim ser um psicopata. Não quer dizer que uma pessoa que tem toque é psicopata, nem uma pessoa que é narcisista é psicopata, isso não tem nada a ver. Mas todas as coisas que ele apresentou ainda tinham essas outras, né, que vinham com ele, talvez aí por um outro motivo, uma outra situação, mas o que preocupava mesmo era a psicopatia, que é colocada ali como um transtorno, ali, um transtorno social. Transtorno social não é doença mental, logo ele não pode ser totalmente ali livre de responder pelo que, enfim, ele fez. Então o que eles tentam na hora do julgamento? Vamos tentar uma semi, né? Porque se ele não for totalmente capaz, ele vai ter a pena aliviada. Sim, acontece. Se você é uma pessoa que demonstra que você não tem plena capacidade em todos os momentos de responder pelos seus atos, você tem a sua pena reduzida. E essa era a ideia, porque eram muitas pessoas, então a gente sabia que isso ia dar uma pena muito alta, e a defesa também sabia, então a defesa começa a trabalhar isso, dizendo
que ele não tinha consciência, que ele não se importava com as câmeras, ele não se importava com nada que as pessoas pudessem vê-lo ou câmeras podiam gravá-lo, porque ele não tinha essa expertise, ele não tinha essa consciência. E aí o promotor disse que tinha sim. O promotor disse, claro que ele tinha. Ele pegou uma arma de um lugar que ele trabalhava, só que a arma não estava raspada, foi ele que raspou. Ele tinha também o cuidado de arrumar a moto para que a moto não fosse reconhecida de forma fácil. Ele colocava ali uma capa protetora para que a moto ficasse diferente. Ele tomava os seus cuidados, ele ia para frente da televisão assistir o que ele tinha feito para ter mais ou menos uma ideia de onde estavam procurando, como estavam procurando e se já tinham ali ideia de um rosto. Então sim, ele tinha noção sim do que ele estava fazendo. Ele não parava nos lugares. Quando foi falado da moça do carro, que era no caso o dia do julgamento dessa moça, da Juliana, ele disse o seguinte, por que ele atingiu a Juliana? Ele viu a Juliana, porque o advogado começou a dizer que ele não tinha como ver quem era a pessoa que estava no banco de trás. Foi a Juliana, mas podia ser qualquer pessoa, porque ele queria também defender que podia ser qualquer pessoa. Só que não era bem assim. Segundo o que é contado pelo próprio namorado que estava dirigindo, as moças estavam mexendo nos seus celulares. Então, quando a luz do celular refletiu o rosto dela, é que os disparos aconteceram. Então, automaticamente, pelo lado de fora de moto, ele vai perceber o rosto dela quando a luz refletir o rosto dela. E nessa hora ele dispara. Tomava cuidado. Quando ele percebeu que a placa da moto podia ser um problema, o que ele fez? Ele arranjou uma nova placa da moto. Ele também não mostrou qualquer coisa, qualquer sinal, ou teria falado para alguém da família dele que ele estava ouvindo vozes e que essas vozes estavam mandando ele fazer coisas ruins, porque é isso que você espera de uma pessoa que não tem controle das suas ações. É esse tipo de ação mesmo, aquela pessoa que às vezes faz coisas ali que são muito condenáveis para a sociedade, mas ela está num estado mental tão complicado que muitas vezes as pessoas elas dão fim, na sua própria vida. Quando elas percebem, elas voltam a si, percebem o que fizeram, elas não aguentam. Então assim, essa lei ela foi criada para isso e não para uma pessoa que faz 39 vítimas, manda cartinha de tiração de sarro para a polícia e simplesmente vai se beneficiar disso, tendo a sua pena ali reduzida pela metade. Isso porque no começo eles nem imaginavam o tamanho que seria essa pena. E é aí que todo mundo pensa, a justiça foi feita. 2014, qual era a ideia inicial, Pelo menos os anos ali que se passaram depois de 2014. Bom, nós vamos dar uma pena para ele, uma pena que vai ser marcada. O júri, ele foi transmitido, alguns deles foram transmitidos, então outras pessoas de outros países vão assistir isso aqui. E o tempo todo era falado, que ele já tinha ali por mais de 600 anos de pena e que tinha, enfim, foram juntando tudo, as pessoas, os roubos, então tudo que aconteceu. E foi cada vez mais aumentando. Só que isso é bobagem. Por que é bobagem? Porque no Brasil você só pode cumprir, é o máximo que uma pessoa pode passar presa em regime fechado, são 30 anos. Então, até aquele momento ainda eram 30 anos. Hoje é 40, acho que a partir de 2019, 2020 passou a ser 40. Mas na época dele era 30. Então, se ele tivesse pegado 1000 anos de cadeia, ele cumpriria apenas 30. Naquela época, ele tinha 27 anos. 27 mais 30 é 57. Isso, se a gente colocar, que ele vai passar 30 preso, que não vai ter regime de progressão de pena, que não vai ter algum motivo ali para ele sair da cadeia, entre outras coisas. Só que tem um porém. As pessoas elas passam, pelo menos quando é o caso, desse tipo assim, de pessoa que fica presa, eles antes de serem soltos ou de qualquer benefício, eles precisam de uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação das suas condições, se eles têm condição de voltar para a sociedade. E é nessa hora que a gente precisa do quê? Dos hospitais psiquiátricos, que é para pessoas que cometeram crimes, Então, esses hospitais psiquiátricos que estão sendo desativados. E é por isso que essa história ela está voltando nesse momento, porque esse é um caso onde o que poderia segurar ele preso ainda seria uma nova avaliação depois do cumprimento da pena,
para que ele passasse então para um hospital de custódia, um hospital psiquiátrico de custódia, ou que já iniciasse o seu tratamento logo ali que estivesse inserido no sistema prisional. E veja bem, se vocês pensam que a vida dele na cadeia é junto com outros presos ou que alguém conversa com ele, não é bem assim. Por quê? Ele é um cara que ele se tornou tão midiático, ele deu tantas entrevistas que para um bandido tirar a vida dele, até mesmo para poder também ter fama, eu fui o cara, né, que fez isso com o maníaco de Goiânia, que tirou a vida do maníaco de Goiânia. Então o que acontece? Ele vive isolado. O banho de sol, os horários que ele sai para comer, todas as coisas, tudo que se faz ali dentro de uma penitenciária, o dele é em outro horário. Então, basicamente, ele vive em isolamento. Essa é a verdade. Ele não tem ali dentro da cadeia liberdade para nada. E não é por maldade, é pelo próprio bem dele. Talvez se perguntarem para ele se ele quer, ele diz que não, porque ele sabe que é real o perigo que ele sofre de alguma coisa acontecer com ele dentro de uma penitenciária. Isso é sempre respeitado? Claro que não. Mas acontece que ele é um cara midiático. Ele é midiático da forma errada. Mas se alguma coisa acontecer com ele, obviamente vai ter uma investigação. Se for provado algum tipo de negligência da penitenciária, é capaz aí ainda de ter policial, agente, ali o pessoal, né, agente carcerário, diretor de penitenciária, até mesmo sendo culpabilizado. E aí, em um determinado momento, claro, as pessoas dão uma sensacionalizada, porque não foi assim que aconteceu, tá? As pessoas começaram a publicar que o maníaco de Goiânia ia casar. Thiago teria conhecido dentro da própria penitenciária, só que na ala feminina ali, então ele não tinha contato, eles se falavam por cartas, uma moça chamada Jéssica Alves dos Santos, uma moça de 21 anos que está presa, né, cumprindo uma pena aí de 20 anos. Parece que tinha ali entre as suas acusações roubo, também tinha latrocínio, tinham algumas coisas ali, claro, ela não foi presa sozinha, estava com outras pessoas, enfim, tá cumprindo pena ali. Por incrível que pareça, se você ver a foto dela, é bem parecido com o tipo, né, de moça, assim, o estereótipo das moças que ele tirava a vida, pelo menos boa parte delas. Eles teriam se apaixonado por cartas e ele queria se casar. Então foi colocado aí que ele queria se casar, queria se casar, queria se casar. E muita gente, inclusive, disse que ele casou. Só que o que é contado aqui é o seguinte, que ele nunca levou para a diretoria da penitenciária nenhum pedido formal de casamento com ela. E também, se ele tivesse levado esse pedido formal, não seria permitido. Por quê? Existem algumas regras para você se casar dentro de uma penitenciária. Então, para você fazer isso, levar os documentos, fazer isso de uma forma formal ali, né, legalizada, o que acontece? Você tem que provar que antes de se casar você já tinha uma vida com essa pessoa, então você já morava com ela, às vezes você não era casado ali no civil, não era oficial ali com a lei, mas você já tinha uma vida marital ali com ela. Só que também tem umas outras coisas, como por exemplo, ter um filho com a pessoa, ou mostrar que você tem X anos de relacionamento com aquela pessoa, que você tem realmente uma convivência, e não uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, teoricamente nunca viu pessoalmente. E quem seria a Jéssica? Jéssica seria uma das centenas de milhares que mandam cartas para ele todos os dias. E esse comportamento, ele também é um comportamento doentio, ele também tem ali, ele é uma parafilia, ele é ali um desvio também de mulheres que se apaixonam por homens dentro de penitenciárias. E aí muita gente pode pensar assim, elas acreditam no papo deles, elas acreditam que eles são inocentes. Pelo contrário, elas sabem que eles não são e é por isso que elas se apaixonam. É uma coisa muito estranha, acho que um especialista saberia falar muito mais sobre isso, mas seria como se fosse assim, bom, eu quero ficar com esse cara porque esse cara me passa poder, me passa alguma coisa ali que ela tá buscando e que ela só encontra numa pessoa assim. E isso nós vemos no Brasil, nós vemos no exterior, em vários casos, de várias e várias mulheres, inclusive o Ted Bundy, ele também se casa, né, na penitenciária. Parece que não é o caso, então, do Thiago, parece que não aconteceu, não chegou a acontecer com essa moça, com a Jéssica Alves. Mesmo que de início ele tenha confessado, né, 39 pessoas ali que ele teria tirado a vida no primeiro depoimento dele, no final eles só conseguiram provar 30, tá? Em algumas fontes diz 29, em outras 30, e eu também queria falar alguma coisinha sobre isso, que é a seguinte, eu acho que nem a polícia sabe.
Essa é a verdade. Eu acho que, de acordo com que as coisas vão aparecendo, vão surgindo, a polícia vai tentando montar esse quebra-cabeça, e eu não culpo a polícia. Foram muitas pessoas. E pessoas, assim, que é difícil você buscar uma referência, é difícil você buscar, não é sempre que dá para você achar uma câmera de segurança, como foi o caso ali do rapaz que estava em condição de rua e que simplesmente ele foi lá e tirou a vida daquela pessoa de uma vez, assim. Então, é uma situação muito difícil e conforme vai ali aparecendo, vai surgindo, vai sendo apresentado, alguns ele foi absolvido porque não tinha provas suficientes, outros não, outros colou esse papo de que ele não tem consciência do que ele está fazendo, pelo menos não totalmente, outros não colou, e claro que cada audiência dessa é muito batalhada, porque se ele começasse a pegar metade ou um terço dessa pena em todos os julgamentos, ele ficaria pouquíssimo tempo aí na cadeia, perto, né, do tempo que ele vai passar. E o que preocupa as autoridades hoje é que o dia que chegar ali um momento em que ele já tenha que sair da penitenciária, não vai ter ninguém para fazer ali um exame e dizer, olha, você não pode sair da cadeia, você vai ter que ir para uma casa de custódia porque o que você tem não tem cura. Já foi conversado muitas vezes, eu acho que muita gente aqui sabe que o que ele tem não tem cura. Então, assim, por mais que ele tenha dito, inclusive ele disse, que ele queria tratamento, ele queria se tratar, ele queria... Isso não funciona, tá? Isso não funciona por vários motivos. Isso não funciona porque o cara ele já cruzou ali um limite, né, que não dá, é intransponível. Existem pessoas que são psicopatas, mas elas não chegam a, enfim, tirar a vida de uma pessoa. Não é o caso dele, ele é uma pessoa que tem a psicopatia, cruzou o limite e ainda é desenfreado. Então, quando ele sair de lá, quando ele sair da penitenciária, é muito provável que ele volte a cometer os crimes, uma vez que o que ele tem é uma doença. E aí muita gente pode pensar, mas por que ele não está fazendo isso na cadeia? Porque de repente ele não se sente à vontade, ou ele sabe que se ele fizer, ele vai acabar sendo preso de novo, ou vão tirar ele, ou vão colocar ele, vai ser penalizado de alguma forma. É diferente, não tem a adrenalina que tinha antes, não dá para ele, segundo as próprias palavras dele, o prazer indescritível que ele sentia. Então, isso é uma coisa que é para deixar bem pontuada mesmo, porque essa questão toda precisa se resolver. Se vão de fato tirar, né, não vai mais ter hospital de custódia e existe algum estudo para isso, ou qualquer coisa desse tipo, é necessário pensar o que vai ser feito, o que vai ser mudado para pessoas que têm sim doenças como a psicopatia, porque são pessoas que não se curam, não existe remédio, não existe tratamento e também não existe terapia, porque psicopatas enganam terapeutas. Então, quer dizer, é difícil, é uma situação muito difícil e aí a gente para e pensa, como vai ser quando esse cara sair? Como ele vai estar fisicamente? Já tem um bom tempo que ninguém vê uma foto dele, ninguém sabe como ele é. Então, se daqui 10 anos, sei lá, 12 anos, ele estiver nas ruas, o que pode acontecer é a gente nem saber quem ele é. Então, tem muita coisa que a gente para, pensa, analisa. E esse é o tipo de cara que câmeras não param ele, blitz policial não para ele, polícia procurando não para ele. Ele estava tentando fazer vítima 2 dias antes de ser preso. Então, isso não vai para ele. Então, todas essas condições, né, que a gente vê e que escuta falar é uma complicação muito grande. Inclusive, eu entendo porque que muitos familiares das vítimas, muitas pessoas não se mostraram, porque todo mundo sabe como funciona a justiça. Ele vai ficar preso por um tempo, mas dependendo da idade dessas pessoas, ninguém sabe se ele não vai fazer uma lista e depois ir atrás de todas essas pessoas, porque ele é um psicopata. Então é difícil. Então alguns colocam ele como um psicopata desorganizado, outros colocam ele como um psicopata que evoluiu, mas a questão toda é que tem uma coisa nessas afirmações que são iguais. Ele é um psicopata. E ele é um psicopata que não pegou 600 anos. Ele é um psicopata que vai passar 30 anos preso. E essa pena aí, ela já tá correndo há um tempo. Se ele tá preso desde 2014, é só você colocar aí mais, né, 30 anos. Então, o dia que esse homem sair nas ruas vai ser um dia que as pessoas vão precisar ficar aí bem alertas. A não ser, não sei se vai acontecer de troca de identidade ou alguma coisa assim para ele poder ter paz, né? Só que aí também já acho uma avacalhação, porque a gente tem que saber sim,
Mais uma vez, não é qualquer tipo de caso, não é qualquer tipo, nem mesmo de psicopata. Até entre os psicopatas, ele é um psicopata estranho. Ele é um cara sem muito sentido, sem muito critério, sem motivo. Normalmente as pessoas, né, quando tem uma psicopatia, ele vira um SK e tal, ele tem um padrão. E o padrão dele era não ter padrão. Então é muito difícil lidar com isso. Eu imagino como deve ser para a polícia, você conseguir ali prender esse cara, colocar lá, só que depois que a polícia faz o serviço dela, como a lei vai ser aplicada, como isso aí vai ser cumprido, infelizmente não é de responsabilidade da polícia. A polícia faz o trabalho, a polícia faz a força-tarefa. O juiz, ele julga, o advogado dele defende, o promotor mostra as provas, e aí o que acontece depois, aí já não é mais com eles, né? Depois que é feita ali a pena, já não é mais com ele. Essa lei vai ser aplicada, qual é a forma de aplicação da lei, já não é mais ali de responsabilidade deles. Então isso é bem importante da gente deixar ressaltado, que esse cara ele vai sair se bobear sem nem mesmo exame de sanidade mental. Durante o vídeo vocês viram a foto de algumas das pessoas que fizeram parte desse caso, por mais que eu não quisesse colocar muita foto. Eu também li para vocês a carta, diversas outras vezes também durante julgamentos, ele escreveu cartas para os jurados, então ele queria que cartas fossem lidas para os jurados, e teve uma coisa que me chamou muita atenção dentro de um julgamento. Ele sentou simplesmente no julgamento da Juliana, ele sentou, e aí o juiz chega e fala para ele que está na hora do depoimento dele, o que ele tem para falar sobre tudo aquilo. E ele diz o seguinte, que na verdade ele não está sendo julgado. E o juiz ele olha assim e fala, como assim? E ele diz que ele não está sendo julgado, que quem está sendo julgado são eles. Então é o promotor, é o juiz, é todo mundo que está ali que está sendo julgado, não ele. E aí o juiz fala para ele, fala, mas o que você quer dizer com isso? Ele diz que não é ele que está sendo julgado. De tanto o juiz perguntar, ele chega e fala que ele sabe qual é o final da história. O juiz fala, então, qual é o final da história? E aí ele responde daquela forma, né, totalmente pragmática, eu ainda não posso dizer, eu ainda não posso responder. Aí o juiz vira para ele e fala, então você vem aqui, filho, você assina aqui, você vai aguardar lá do outro lado, que também a sua presença aqui não é necessária, que também ninguém é obrigado a ficar olhando para a cara dele, não vai falar, não vai fazer nenhuma diferença, não vai dar depoimento, não vai tentar nada, então aguarda em outro lugar. E isso aconteceu em alguns julgamentos. Ele também diz que ele espera da família das pessoas um pouco de compreensão. Então, quando é dito para ele assim, olha, você quer dizer alguma coisa para a família dessas pessoas? Por exemplo, de repente, sei lá, desculpa. Ele diz, não, eu queria que essas pessoas tivessem um pouco de compreensão. Então, é uma pessoa estranha, é uma pessoa estranha, é uma pessoa fria, é uma pessoa fria. Durante o julgamento, ele não olha para as pessoas, ele não sente remorso, não cai uma lágrima, assim, ele tá ali, inteirão, bem, e tô preparado. Parece até que ele nem tá ali, parece que ele tá realmente em outro planeta. Ele encosta, ele abaixa, dá a impressão até que ele tira um soninho, de vez em quando alguém fala alguma coisa, ele levanta o rosto, ele faz uma pose, quando ele percebe que tem alguém ali com uma câmera, e assim as coisas foram acontecendo, diversas e diversas audiências foram acontecendo, e talvez ainda tenha até alguma aí para acontecer, a gente nem sabe, porque algumas foram utilizadas recurso. Então, é uma pessoa muito estranha. Eu acho que entre todas as pessoas assim que já aprenderam, esse cara ele ainda dá um estudo à parte. Em nenhum momento mostra remorso. Isso porque depois ele vai dizer até mesmo que ele está procurando Deus, que ele está tentando se redimir, que ele está tentando, mas ele não sente nada, ele não sente remorso. E sabe por que ele não sente? Porque dessa vez ele está falando a verdade. Se ele chorasse, isso seria mentira. Se ele estivesse fazendo, seria mentira, ele não sente nada. Ele não tem ele não conhece esse sentimento, a culpa, ele não conhece. Então, assim, de fato, talvez realmente ele esteja sendo quem ele realmente é. Então, se ele chorasse ali, seria estranho. Então, de acordo com o que ele tem,
e com as coisas que ele fez. Não chorar faz parte de quem ele é. Se ele escutava vozes, se ele não escutava vozes, ninguém sabe, só que essas vozes ele nunca comentou com ninguém, nunca falou com ninguém. Tem toda a questão também do vizinho, que poderia ter acontecido um monte de coisa, ele poderia ter sido abusado e tal, também ninguém pode ter certeza. E tudo que ele fala é basicamente dele. O estranho dessa história toda é que tudo que é referente à vida dele, parece que só quem sabe é ele. Também dá a impressão assim que era uma pessoa que vivia quase que de forma invisível para o mundo e tinha um mundo ali à parte. Acredito que tenha mais informações, não tem como cobrir tudo dentro de um único vídeo, mas eu espero que tenha ficado aí de uma forma que vocês tenham conseguido entender. Faltou alguma coisa, querem complementar, se vocês eram da cidade, como foi esse momento na cidade, coloquem aqui nos comentários o que as pessoas que estavam ao redor, que lembram, não é tanto tempo assim, lembram da cidade ter ficado, o que vocês sentiram na época, como tudo isso se deu, se vocês chegaram a conhecer essa pessoa pessoalmente, coloca tudo aqui nos comentários. E só de pensar que esse homem, ele ficava no meio ali, em uma maternidade, ele era a vigia de uma maternidade, isso já gela o sangue. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo.